Pronto, estamos gravando. Estamos aqui, aula de física, primeiro ano, 1001 e 1002, estão juntos, né? Tem duas turmas aí, não é? Sim. Beleza. Então, vou começar aqui apresentando lá a plataforma, porque eu quero dar uma palavrinha com vocês acerca disso. Vou botar aqui, ó. Eu vou entrar na turma aqui na 1001, mas o que eu falar para 1001 também serve para 1002. É a mesma coisa. Pode ser aqui. Temos aqui a Ana Carolina, a Melissa e a Daniele, que estão em casa, também acompanhando, porque eu coloquei lá no mural, ó, esse aviso. Tá? Elas tiveram acesso lá e entraram aqui na aula. Aqui em atividades, eu já deixei uma atividade para esse terceiro bimestre. Ó, na parte de física, já temos aqui uma atividadezinha que eu coloquei ontem. É o assunto da aula de hoje, que eu vou falar com vocês aqui. Depois dá uma olhadinha lá. Deixei 2 vídeos que estão na aula. Esse vídeo aqui está em inglês, mas é o vídeo que está na apostila. Então a apostila que nós vamos usar é essa aqui. É a apostila do terceiro bimestre, ó, primeira série, terceiro bimestre. Então o conteúdo está aqui. Na apostila, na aula 1, tem aqui a recomendação de 2 vídeos. Esse vídeo, que é o que está em português, está lá na atividade. E no final tem outro vídeo que está em inglês. Eu até achei, pô, os caras colocaram um vídeo em inglês, mas está valendo, tá? Não está impossível de entender. Mesmo que você não saiba inglês, dá para acompanhar. Mesmo assim, é uma ótima oportunidade de treinar o inglês de vocês. Ah, professor, vai me obrigar a falar inglês? Não quero obrigar a falar inglês, mas cada vez mais a língua inglesa está inserida no nosso dia a dia. Então, quanto menos resistência tivermos a ela, melhor. Aos pouquinhos, vocês vão assimilando as palavras mais corriqueiras do inglês e acabam aprendendo alguma coisa, tá, gente? Não fica achando que, porque você não sabe a teoria, você não sabe nada de inglês, é mentira. Tá? Você pode, de vez em quando, estar vendo um filme legendado para treinar o seu ouvido para o inglês, né? Não é nenhum sacrifício, não. Mas, assim, não foi que eu coloquei esse vídeo na aula, tá? É a aula que veio, é o vídeo que veio na apostila da SEDUC, então acabei colocando lá também. Cadê? Tava lá, né? Acabei colocando o mesmo vídeo, me enrolei aqui. O mesmo vídeo na atividade aqui, ó, que é esse vídeo aqui, que fala da relatividade restrita de Einstein. Mas antes de entrar no tema, vamos aqui falar algumas coisas. Quando você estiver na plataforma, que você se deparar com as atividades, tem espaço aqui para mim de ver atividades. Então, aqui eu consigo ver os envios de foto. Eu não costumo ficar vendo foto, tá? Eu costumo ver o questionário eletrônico somente. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, no bimestre passado, meu filho apareceu ali atrás, isso aí, não sabia. Por exemplo, aqui, ó, no segundo bimestre, na atividade 1, por exemplo, vamos aqui dar um exemplo. É o mesmo formatinho, né? Bota aqui a apostila, bota um videozinho e bota o questionário para vocês estarem fazendo a avaliação. Então, se eu for aqui também, de novo, ó, eu consigo ver algumas fotos, ó, por exemplo, só exemplo, tá, Josias? Nada contra você, não. Se estiver em casa aí, depois de ver esse vídeo aí, não se preocupa, não. O Josias tirou uma foto, ó, para comprovar que ele enviou o questionário. Não precisa fazer isso. Não precisa ficar tirando foto, nada por aqui. Tá? Por aqui eu não vou ficar muito atento, vou ficar atento só ao formulário. Quando você faz o formulário, né, você vai entrar no formulário, aí você vai colocar lá nome, né? Escreve seu nome, tá no próximo. Isso no telefonezinho mesmo você faz, tá? Muito prático, muito tranquilo. Depois de ler a apostila, de ver os vídeos, você vai vir aqui e vai responder as questões de múltipla escolha, tá? Então aqui, por exemplo, ó, uma questãozinha, você vai assinalar uma opção, depois de ver a aula, ver o vídeo, você vai escolher uma opção, e no final, normalmente eu boto 4. Aí no final você vai enviar para mim. Vai clicar em enviar, vai chegar para mim. Eu recebo isso assim, ó. Eu clico ali naquela editorzinho, aí eu vejo as respostas, ó. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, no ano passado, do bimestre passado, né? Nesse questionário específico, valia 2 pontos, ó. Eu coloquei, aqui está como 20, mas é como se fosse 2, tá? Porque não tem a opção de colocar 0,1, então eu coloco 20. Aí,
No gráfico aqui já mostra para mim quantos acertaram meio ponto. Ó, meio ponto, 5 pessoas, né? Aqui é o número de pessoas aqui. Ó. A altura, aqui deu tudo 5, ó, tudo a mesma altura. Então, 5 acertaram meio ponto, acertaram uma só. 5 acertaram duas, ou seja, um ponto. 5 acertaram 3, 1,5. E 5 acertaram tudo, 2 pontos. Tá? É assim que vem para mim. Aí eu vejo aqui os nomes, ó, o nome depois eu vejo lá na tabela. Aí eu tenho aqui um gráfico de como que as respostas chegaram. Ó, a maioria esmagadora acertou. Então eu não fico muito preocupado com esse conceito. A turma em geral assimilou bem esse conteúdo aqui, beleza. Aqui teve já um 40% somente acertado, então eu já fico mais preocupado. Ó, isso aqui não entenderam direito. Então eu consigo ter um panorama de diagnóstico da turma por aqui. Então, envie os questionários. Mesmo que vocês estejam em sala de aula, procurem acessar a plataforma, porque eu estou pontuando vocês. Cada um desses valendo 2, eu passo 5 questionários, no final fecho 10. Eu venho aqui depois, ó, nessa planilhazinha aqui, ó, e eu consigo aqui ver a data de envio, a hora que enviou, o nome que assinou. Aqui está em ordem alfabética já, que eu posso chegar aqui e botar em ordem alfabética. Eu venho aqui e boto em ordem alfabética. Já tinha colocado antes para aferir a nota do segundo bimestre. Então, repare que tem alguns nomes que se repetem. Por exemplo, Josias enviou 3 vezes. Eu aceito mais de um envio e eu considero sempre o último envio. Então, por exemplo, ó, repare que o Josias acertou só uma no primeiro envio. É como exemplo. Também, Josias, se estiver em sala de aula aí, ou estiver em casa, também é só um exemplo. Tá? Aí, eu vou nem contar para não entrar no então, é esse último aí? É esse aqui, ó. Então, Josias, você eu vou usar como exemplo, tá? Não é nada, não é nada pessoal, tá bom? Podia falar da Melissa também, ó. A Melissa, ela, no primeiro envio dela, ela conseguiu 1,5, ela acertou 3. Já no segundo envio, ela acertou tudo. Eu considerei o último envio, por quê? Porque ela acertou mais? Não, porque foi o último envio. Tá? No caso do Josias aqui, eu considerei, para somar nota, eu considerei esse aqui, ó. Eu não considerei a maior nota, eu sempre considero o último envio, porque eu, por um lado, se eu permito você reenviar para você, de repente conversou com um coleguinha ou refez os cálculos e resolveu mudar a nota, eu até aceito, né? Dentro do prazo, claro, assim, eu não coloco uma data limite, mas eu só vou ver isso no finalzinho do bimestre. Tá? Então, deixem aberto, até por causa de internet, às vezes não pega internet, às vezes pega. Então, deixem aberto isso aí até o final do bimestre. Por exemplo, esse que eu coloquei agora vai ficar em aberto até o final. Então, se você lá no final do bimestre resolver mudar o seu envio, você pode reenviar. Porque quando eu colocar aqui em ordem alfabética, vai ficar por data de envio. O último que aparece é sempre o último envio. Eu vou sempre considerar o último envio, independente da nota for maior ou menor. Tá? Se por um lado eu aceito, por outro lado, esse é o critério. Se você reenviou, eu vou entender que você quis mudar e aí eu vou considerar aquela nota ali. Então essa pode ser uma dúvida de vocês. Estou esclarecendo aqui nesse vídeo para vocês, tá? Pode enviar mais de uma? Pode. Pode enviar até 20. Eu vou considerar o último envio. Beleza? Ficou claro aí, gente? Tudo bem. Então, vou fechar aqui essa planilha aqui. Então, vamos voltar aqui à atividade desse bimestre agora. Que agora nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui já, ó. Eu coloco aqui organizado por bimestre, ó. Esse foi a última atividade do bimestre passado, ó. Foi a avaliação, que aí eu não coloquei nada, só coloquei só o questionáriozinho mesmo, que já contemplava tudo, valendo 2 também. Com um total de 5, ó. 1, 2, 3, 4 e a última 5. Somei tudo, peguei as planilhas, organizei, fiz o levantamento, somei tudo para a nota final de vocês do bimestre. Caso ficar baixa, queira fazer a recuperação, esses questionários estão em aberto ainda. Então, se você quiser recuperar sua nota, vem, faça de novo, depois me avisa. Ó, professor, fiz de novo, dá uma olhadinha lá. Tá? Só se ficar baixo. Se ficar mais do que 5, você não faz de novo não, tá? Porque já está com nota azul, não precisa fazer.
Até para melhorar. Assim, eu quero melhorar minha nota. Evita aí, porque a pessoa, todo mundo querendo melhorar a nota, vai ficar me ligando um monte de gente. Se você seguir direitinho o cronograma, fizer as avaliações, as atividades, né? Eu falo avaliação, mas aqui conta como atividade avaliativa. Se você fizer direitinho, você vai ficar com a nota vermelha, não. É muito difícil. Até porque você vai poder reenviar. Então, tenta resolver sua vida nesse bimestre, para depois não ficar. A recuperação já ocorre durante o próprio bimestre. Tá? Você ficou com nota vermelha só no final, mas, poxa, tenta conversar antes com seus colegas, ver o que eles marcaram para você poder chegar num senso, em acordo, para ficar azul antes de você ver sua nota, para depois não ter que fazer recuperação fora do bimestre, tá? Porque é um transtornozinho que a gente quer evitar. Por isso que eu estou abrindo só para quem ficou com nota vermelha. Se fosse um ano comum, eu abriria para todo mundo fazer, para melhorar a nota. Mas como é um ano que não é comum, né? Esse ano é extra, é um ano incomum, vamos tentar recuperar durante a nota final, tá? Para poder não ficar depois vendo isso e tendo um transtorno. E aquele que eu falei, tenta fazer o questionário aqui pela plataforma para depois não ficar falando, eu enviei, mas tirei foto do caderno. É mais transtorno também. Aqui eu tenho tudo relacionado à hora que você enviou, a data, tem como comprovar, tem como... muito mais prático, né? Então vamos facilitar tanto a minha quanto a vida de vocês. Não precisa colocar no caderno, só pelo telefone mesmo, pelo computador, vocês resolvem. Alguma dúvida? Não. Seguindo em frente. Atividade 1 do terceiro bimestre. Primeira atividade. Deixei um texto aqui, 2 já fizeram. Não vou olhar ainda, só vou olhar no final do bimestre, fazer o levantamento das notas. Está aqui o questionário para vocês responderem. Está aqui a apostila que eu menciono no texto. E estão aqui os vídeos. Vejam com calma. Nesse primeiro momento, agora já entrando no tema da aula. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma leve revisão de cinemática, que é o assunto que vocês viram por uma perspectiva histórica no primeiro bimestre. No primeiro bimestre, falamos de Aristóteles, falamos de Galileu, do movimento dos planetas, como que o homem tentou descrever o universo através das teorias de Aristóteles e tudo mais. Ali já é uma introdução à cinemática, que é o estudo do movimento. Só que não tivemos uma análise matemática desses movimentos. Nós ficamos muito no campo histórico, né? Como que o homem concebeu as coisas, como que o homem começou a pensar cientificamente. E agora nós precisamos de usar um pouquinho de matemática, porque agora as coisas vão caminhar mais para um lado algébrico. Vamos começar a descrever o movimento através da matemática. Vamos começar a falar de movimento na linguagem simbólica. No primeiro bimestre, foi uma linguagem voltada para a história. Então, não teve muita simbologia matemática. Agora vai ter. Então, essa aula vai ser voltada para isso. Para depois, sim, entrar no tema da apostila, que é a teoria da relatividade restrita de Albert Einstein. Então, vocês, alunos do ensino médio, vão se deparar pela primeira vez com a física moderna. Esse assunto não era visto no ensino médio. Começou a ser visto a partir de alguns anos anteriores, aí, uns 10 anos para cá, foi começando a ser visto de forma bem superficial, né? Nada muito profundo. Né? Nós não vamos ver a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, que é aquela teoria da relatividade que envolve a curvatura do espaço-tempo, as equações, que são coisas de ensino superior. Mas vamos ver a teoria da relatividade restrita. E aí uma abordagem para o ensino médio, vocês vão ter contato com essa primeira disciplina. Por ser um tema um pouco complexo e foge um pouco do senso comum, tanto que Albert Einstein teve dificuldade de ser aceito no meio acadêmico com suas teorias. Ele foi muito discriminado no início, porque diziam que era muito fora da realidade que ele falava. Mas foi comprovado cientificamente e é comprovado até hoje. A última comprovação que teve foi da foto do buraco negro, que foi tirada por uma compilação de dados de vários satélites,
ano passado conseguimos tirar a primeira foto de um buraco negro. E essa foto estava de acordo com as equações de Einstein. Então, 100 anos depois da publicação do seu trabalho, que foi no início da década passada, né? Século passado, século XX, 1915, quando ele publicou esse primeiro trabalho, 100 anos depois, mais de 100 anos depois, né, ainda assim comprovado matematicamente as equações de Einstein. E ele é considerado um dos maiores gênios da humanidade, porque chegar nessas equações e chegar nesse conhecimento não era para qualquer um. A gente costuma falar que tudo na física, na história em geral, na biologia, na química, parece que é mérito de um homem só. O Albert Einstein tem todo o mérito, Isaac Newton é outro nome muito conhecido na física, mas esses homens, eles apoiaram seus estudos em trabalhos de outros homens que foram anteriores a ele. Então, nada é construído sozinho, ninguém fez tudo sozinho. Cada um de nós é um agente de construção do conhecimento científico. Parece que tem uns gênios, que surgiram gênios, e só por causa deles conseguimos ter a teoria que temos hoje. Não é bem assim. Tem todo um contexto por trás da teoria desses camaradas, toda uma história acadêmica de pessoas que contribuíram cientificamente para chegar a várias conclusões, para que, no final, um nome se sobressaísse. Né? Um nome se sobressaiu como o cara que fundamentou aquela teoria, mas teve muitos nomes atrás dele. Tem uma frase muito conhecida de Isaac Newton, que fala que só pôde enxergar tão longe porque ele se apoiou no ombro de gigantes. Isso descreve muito bem o que eu quero dizer para vocês hoje. Que vocês ficam olhando esses cientistas, esses nomes científicos, né? Vocês vão ver na física que tem muitas unidades de medidas que levam o nome de cientistas. Por exemplo, a corrente elétrica é medida em ampere. Ampere é o nome do cientista. Força é medida em Newton. Isaac Newton, cientista. Temperatura em Kelvin. Kelvin também foi um cientista. Então, a física homenageia muitos cientistas com os seus nomes, e aí parece que esses caras são gênios isolados. Não, eles se apoiaram, né, no ombro de gigantes. Eles também tiveram ajuda. Assim como vocês são uma turma, vocês também vão produzir um conhecimento coletivo e cada um de vocês vão poder contribuir com o conhecimento científico na escola e na sociedade. Bom, falado isso, né, e já dando essa introdução, nós não vamos entrar no tema do Albert Einstein, mas vamos falar de cinemática, então. Bom, para isso eu vou compartilhar um quadro com vocês, tá? Vocês estão com saudades da lousa branca ou não? Eu vou compartilhar aqui, ó. Vamos sair daqui da janelinha da apostila e vamos entrar numa lousa, ó. A lousa. A lousa agora vai ser meu instrumento de trabalho. Só vou puxar aqui. E eu vou colocar aqui o tema. Depois, como eu disse, eu vou disponibilizar esse vídeo na aba de atividade. Então, você não se preocupa muito em escrever agora que eu estou colocando no quadro, não. Mas se quiser copiar, pode copiar. Está dando para ler aí na televisão, que eu escrevi aí? Está muito pequeno? Muito pequeno. Calma aí, então. Eu vou aumentar a grossura aqui da caneta. E vou fazer tentar aumentar o... Melhorou? Está muito pequeno ainda? Ou melhorou? Tudo. Para quem está em casa, eu sei que está bom. Mas aí na escola, fica a televisão pequenininha, né? Tudo bem aí? Dá para ler, gente? Dá para ler, turma?
Então, gente, primeira coisa, vamos ter uma abordagem agora matemática do movimento. Primeiro, nós vimos um contexto histórico, né? Nós vimos as ideias de Aristóteles para descrever o movimento, para explicar por que o movimento que ocorre aqui na superfície terrestre, o movimento natural, predominantemente é retilíneo, ou seja, ocorre em linha reta. E o movimento natural dos corpos celestes são curvilíneos, ou seja, ocorre dentro de circunferências. Então, essa foi um postulado de Aristóteles só observando o universo, né? Isso foi 500 anos antes de Cristo. Não tinha internet, não tinha luneta, não tinha nada para ele poder fazer experiência. Tudo que ele conseguiu pensar foi através de observação e exercício da lógica. Aí Aristóteles conseguiu falar um monte de coisa sobre o universo, muita coisa errada, mas que foi o princípio de tudo que nós conhecemos hoje como conhecimento científico. Depois vem Galileu e começa a introduzir o experimento, né, nesse modelo aí de ciência, né, de conhecimento, aí concebe o conhecimento científico, que ele deve ser provado através de experimentação. Foi o que diferenciou o conhecimento aristotélico, de observação e exercício da lógica. E aí, eu falei, né, só que eu não descrevi matematicamente esses movimentos. Então, a primeira coisa para você levar em consideração na hora de falar de movimento é da referência do movimento. O movimento, ele é relativo. É a primeira coisa que você deve ter em mente. Como assim o movimento é relativo? Ele vai sempre ter relação com outro objeto. Aí eu já usei esse exemplo numa aula passada. Eu posso perguntar para vocês, nesse momento, vamos ver se vocês lembram. Nesse momento, eu estou em repouso, ou seja, parado, ou estou em movimento? Eu pergunto isso para vocês, qual seria a resposta correta? Vamos ver se vocês lembram aí. Nesse momento aqui, eu estou em repouso, ou seja, parado, com velocidade zero, ou estou em movimento, com algum valor de velocidade? Qual a resposta certa? Alguém lembra da última aula que eu fiz sobre isso? Se alguém assistiu, né? Claro. Qual é a resposta certa? Repouso. Oi? Repouso. Repouso? Todos concordam que estão em repouso? Não sei. Pois então, gente, quando você fala que eu estou em repouso, de modo intuitivo, ou seja, sem saber, você está usando um referencial, que normalmente é o chão, é a terra, que a gente fala, né? Quando fala chão, a gente fala terra. Se for em relação à terra, sim, estou em repouso. Mas se o referencial for outro, se o referencial for o Sol, por exemplo, eu não estou mais em repouso, eu estou em movimento, porque, afinal de contas, a Terra está girando nesse exato momento. E minha posição em relação ao Sol está mudando com o passar do tempo. O que caracteriza o movimento é se a minha posição vai mudar com relação a um objeto, com o passar do tempo. Então, por estarmos na Terra, por estarmos presos a um planeta, habitando um planeta, nós temos a tendência de sempre usar a Terra como referencial. E logo, para esse referencial, eu sim estou em repouso. Mas, para uma resposta mais ampla, a resposta correta seria: depende do referencial. Se é o referencial que sempre utilizamos, sim, estou em repouso. Mas se é um referencial que não estamos acostumados a utilizar, por exemplo, o Sol, eu já não estou mais em repouso, porque em relação ao Sol, a minha posição muda com o passar do tempo. A minha posição pode ser coordenadas. Na matemática, vocês aprendem a usar os eixos coordenados, né? Tem lá o eixo Y e tem o eixo X. Então, ponto qualquer no plano, né? No caso, no espaço bidimensional, no espaço 2D, duas dimensões, um ponto no espaço tem duas coordenadas, uma em relação a x, pode ser, vamos supor, para numerificar isso aqui, pode ser 5, e uma em relação a y, que vamos supor que seja 4. Então, esse ponto que eu vou chamar de P tem coordenadas 5 para x e 4 para y. Isso vocês aprendem na matemática. Esse ponto, ele está com essa localização, com essas coordenadas.
Se essas coordenadas mudam com o passar do tempo, eu falo que aquele ponto não está em repouso. Se ela não muda, eu falo que aquele ponto está em repouso. Só que essas coordenadas, elas são em relação ao referencial, que é esse ponto aqui, ó, que chama-se origem, que tem coordenadas 0 para x e 0 para y. Nós costumamos chamar de O, origem, né? 0 para x e 0 para y. Então, ele tem uma localização em relação àquele ponto ali. Se essa localização muda, vamos supor, aqui é o P1. Se eu agora tiver um outro ponto aqui, ó, vamos supor que seja 5 para y e 3 para x, perdão. Esse 3 ficaria aqui. Então, seria o P2 com localização 3 e 5. Tá? Esse 3 ficaria aqui, ó, essa direção aqui. Está atrapalhando aqui o 0, 0. Então, ó, o P2 ele está numa localização diferente de P1. A gente pode escrever isso aqui, ó, matematicamente. Nós vamos começar a usar isso. Só que olha só, se eu fosse fazer um movimento agora com vocês para estudar o movimento no plano, no campo bidimensional, no 2D, nas duas dimensões, o meu estudo do movimento ficaria um pouco mais difícil. Eu estaria dificultando algo que eu quero tornar simples. Então, eu não vou estar estudando o movimento no plano, no campo bidimensional. Eu vou estar estudando o movimento no campo unidimensional, ou seja, apenas sobre uma linha reta, apenas uma dimensão, no 1D, uma dimensão. Eu não vou ter dois eixos coordenados, eu vou ter um só, tá? Eu vou ter dois sentidos para andar, como se fosse uma formiga andando numa linha. Antes eu tinha o quê? Eu tinha uma formiga andando numa superfície, numa mesa. Ela podia tanto ir na dimensão de largura quanto na dimensão de comprimento. Agora, para simplificar, eu tenho uma única dimensão. Só vou poder ir para a esquerda ou para a direita. Isso vai facilitar nosso estudo do movimento. Nosso referencial vai ser um ponto qualquer dessa reta, que vou marcar como 0. Vai ser o início do movimento, tá? Ali é o referencial. Como eu disse, o movimento só faz sentido se for relativo a um referencial. O referencial aqui no nosso estudo vai ser um ponto qualquer de uma reta que eu vou chamar de 0. E aí, o que eu faço para marcar as posições nessa reta? Eu vou fazer espaços iguais, tá? Vou fazer tracinhos em espaços iguais e vou numerando esses espaços. Então, para a direita, eu vou colocar valores positivos e para a esquerda, eu vou colocar valores negativos, para diferenciar, porque se eu falasse assim, ó, o corpo estava no referencial 0, posteriormente ele aparece no referencial 2. Se eu não diferenciar o negativo do positivo, eu não vou saber se ele foi para a esquerda ou para a direita. Então, o que vai me dar informação se ele foi para a esquerda ou para a direita é o sinal do número. E o valor absoluto, o número sem o sinal, o número positivo, é a distância que eu estou do 0. O nome disso chama-se módulo na matemática, né? Eu posso dizer, por exemplo, que o módulo de 2, que é simbolizado por barras ao redor dele, é igual ao módulo de 2, que é a distância desse número aqui para o 0. Nesse caso, é 2. Na prática, o módulo de um número é o valor dele positivo. Se ele era positivo antes, continua positivo. Se ele era negativo, aí ele vai virar positivo, porque não existe medida negativa. Quando você mede com uma trena, você não tem uma medida negativa. Você tem um comprimento que vai no valor absoluto, um comprimento positivo. Só que como eu estou falando de movimento, isso envolve comprimentos e envolve também o lado que você vai. Tudo bem? Tranquilidade até aí? Tudo bem, gente? Vamos mudar a cor. Tem que falar assim, né? Pô, estranho? Espero que não, hein? Espero que vocês estejam à vontade, tá, gente? Então, por exemplo, olha só. Vamos fazer aqui, vamos exemplificar. Eu coloquei aqui meu referencial. Só que eu não estou dependendo, para caracterizar um movimento, eu não dependo que o meu corpo, vou chamar de corpo, né? Meu pontinho,
ele esteja... O nosso corpo vai ser um pontinho, para simplificar, tá? Tem a noção de ponto material e corpo extenso, que eu não vou falar aqui para não me delongar. Vamos apenas considerar que meu corpo é um ponto. De novo, para quê? Para simplificar o estudo do movimento. Se eu começar a dificultar as coisas, vai piorar a nossa situação. Vamos supor que eu tenho um corpo pontual, um ponto material, nessa posição aqui, ó. Na posição, vou ter uma bolinha maior, porque estou com dificuldade de enxergar. Na posição 1. Tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que assinalar que sua posição inicial é 1, e símbolo para a posição inicial, eu vou adotar aqui o símbolo para a posição, a letra S minúscula. Tá? Por quê? Porque o S, em inglês, é a primeira letra da palavra space. Space, espaço. Né? Então, normalmente nos livros, vocês têm a posição com símbolo de S. Nesse caso, eu vou chamar de S1. Podia ser também SI, ou simplesmente S. S0. Existem 3 nomenclaturas que você vai encontrar em livro. Ou SF, ou SI, que é espaço inicial, ou S1, que depois vai ser o S2, né? Ou S0 e depois o S sem número. Tá? Eu vou colocar S0, porque é mais comum encontrarmos isso. Até para você saber que esse zero não está associado ao valor da posição, e sim a uma nomenclatura, a posição inicial. Posição inicial. Está pequenininho, mas eu estou falando que eu estou escrevendo, tá? Posição inicial. É o S0. Nesse caso aqui, eu estou considerando que vale 1. E aqui eu não disse qual unidade de medida que eu estou usando. O comum e o padrão é o metro, que é simbolizado pela letra M minúsculo. Então, eu estou considerando que de um tracinho para o outro mede 1 metro. Tá? Então, ali a posição inicial é 1 metro. Ou seja, eu estou a 1 metro da origem. Eu estou a 1 metro do meu referencial. Vou até escrever aqui, porque isso é muito importante, você saber que esse zero está ocupando o lugar do meu referencial para todos os números que eu estou escrevendo nessa linha aí, essa linha reta. Tá bom? Tá, então, aqui é a posição inicial. Posição inicial. Eu vou escrever aqui, ó. Posição inicial, aqui, ó. Tá? A posição inicial, ela deve estar acompanhada da marcação do tempo inicial. Eu estou localizado, eu estou numa localização em um certo tempo. Então, o movimento, ele envolve posição e tempo. Não só a posição, mas o tempo também. O tempo, ele é uma grandeza que eu não coloco em forma de linha. Ele é apenas o número do relógio. Entende que ele é marcado pelo relógio. Ele vai acompanhar a simbologia da palavra T minúsculo com um zerinho também para falar que é o tempo inicial. E aí eu não posso mais fazer setinha, localização do tempo. Tempo é uma coisa que passa, né? Então eu posso apenas colocar aqui, ó, T0, que é a posição inicial, é o tempo inicial, perdão, agora, né? Tempo inicial. E ele é medido normalmente em segundos, em S, tá? Vamos supor, normalmente a gente sempre conta o tempo inicial como zero, mas nada impede de eu contar o tempo inicial como algo que já passou. Por exemplo, a aula de hoje começou 10 horas. Então, nosso tempo inicial foi 10 horas. Nesse caso aqui, vamos supor que o tempo inicial foi 0 segundos, tá? Ou seja, eu vou começar a contar o tempo a partir da posição inicial. Então, resumindo, o que nós temos aqui? Nós temos uma linha, que é o nosso
unidimensional, nosso espaço unidimensional, é um espaço simplificado. Nós não vivemos num mundo unidimensional, nós vivemos num mundo tridimensional, a princípio, depois isso vai mudar, vai entrar a quarta dimensão, que é o tempo, mas isso aí é assunto para mais, quando for falar de Einstein, tá? A princípio, nós vivemos num mundo tridimensional, que tem 3 dimensões, altura, largura e profundidade, 3D. Né? Os jogos hoje em dia são tudo em 3 dimensões. Antigamente os jogos eram em 2 dimensões. Era só no planozinho, né? Aqueles bonequinhos pulando, andando, pulando de fase, pulando plataforma. Aí quando entrou o PlayStation 1, que começou a ter mídia de CD, não era nem DVD, era CD. Antes era cartucho, né? Igual os pentes de memória que a gente bota no computador, era que usava no videogame. Então os jogos eram tudo em 2 dimensões, 2D. Aí os bonequinhos pulavam na tela e não tinha aquela ideia de você andar para dentro da tela ou para fora da tela, igual o GTA da vida, aí, né? Que você pode entrar pela rua e você tem 3 dimensões. Hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico das placas gráficas, você consegue ir para frente e para trás. Então, hoje em dia, não existe mais jogo de 2 dimensões, só se o cara quiser produzir de forma nostálgica, né? Resgatar aquele sentimento. Entusiastas de videogame mais velho que gostam, mas a geração nova gosta de entrar em jogos de primeira pessoa, né? Que você consegue invadir os ambientes e tal. Então, eu gosto de fazer essa comparação porque é uma coisa mais próxima de vocês. Por isso que é 3D, 3 dimensões. Mas quando você fala de um quadro, de uma lousa, é 2 dimensões, porque você não tem como desenhar fora da lousa, né? Entrar com a caneta para a lousa, nem puxar para fora. Então, você fica limitado a 2 dimensões, largura e altura. O movimento seria no plano cartesiano, y e x. Mas como nós queremos simplificar ainda mais, então estamos no 1D, uma dimensão. Só posso andar em cima de uma linha para facilitar o estudo do movimento, que já vai ser difícil. Mas é melhor do que trabalhar com 2D logo de cara. Depois 3D, então nem se fala. 3D só vai estudar se você fizer física na faculdade. No ensino médio não se estuda movimento tridimensional. No máximo, bidimensional, se chegar lá. Tá? Então, resumindo é isso, nós estamos com uma linha, nós só podemos nos deslocar sobre essa linha para estudar o movimento. Graduamos ela com números para poder ter um referencial. Então, aonde está o zero é o nosso referencial de todos os outros valores que estão aí nessa linha. E aí eu começo a considerar uma posição, um ponto material, um ponto que vai se movimentar sobre essa linha. E eu vou começar a ter considerações sobre ele. A posição inicial e o tempo inicial. No tempo 0 segundos, ele estava na posição 1 metro. Então, até agora, nós temos isso. Está claro para vocês, gente? Ou está muito confuso? Responde aí. Até agora é só isso. Dá um feedback aí, por favor. Tá? Alguma coisa que você não entendeu? Posso continuar? Posso seguir em frente, tranquilo? Até agora não foi nada demais, certo? Tudo bem. Isso aqui me deu feedback aqui, tá bem explicadinho, beleza. Vou continuar, hein? Depois não vai falar que não entendeu nada, hein, gente? Eu dou uma paradinha para você perguntar, hein? Porque se for acumular dúvida, lá na frente, professor, não entendi nada, aí ferrou. Poxa, falei um montão, aonde que você não entendeu? Estou aqui ainda, hein? Não dei nenhum passo grande ainda, hein? Já falei um montão, mas eu tentei fazer com que isso fosse compreensível até agora. Até agora, então, vou continuar, tá, gente? Vamos lá. Pode perguntar se qualquer coisa no meio do caminho aí, tá? Qualquer dúvida aí, tá? Vou continuar. Vou subir aqui, ó, a tela. Tá, eu vou deixar aqui aparecendo isso aqui, tá? Então, agora suponha que esse ponto material, essa coisa, esse objeto, esse corpo que a gente fala na física, né, que é um ponto material, para simplificar, ele se movimentou. Se ele não se movimentar, o tempo vai passar e ele vai continuar na posição 1 metro.
tá? Sua posição final, que não vai ser mais S0, eu vou simbolizar por S somente. Ó, posição final no movimento é simbolizado por S, sem zero, sem índice zero. Aquele pequenininho ali, aquele zerinho ali, é índice da letra. Índice zero. Sem o índice, eu estou falando da posição final. Vamos supor que ele apareça aqui no 4, esse ponto material, num tempo posterior, também num tempo final. Ou seja, que a sua posição final seja 4 metros e, vou colocar aí também, e seu tempo final, eu não vou colocar mais isso aqui entre parênteses não, que vai atrapalhar, tá? Para simplificar. E o seu tempo, que agora é o tempo final, ele seja, vamos supor, 10 segundos. Ou seja, quando ele estava na posição 1 metro, o relógio estava marcando 0 segundos no cronômetro. Tá? Já tinha ligado o cronômetro, mas estava marcando 0 segundos ainda. Quando ele chegou lá no 4, ou ele apareceu no 4, né, vamos supor que eu olhei, aí virei, quando eu olhei de novo, ele estava no 4. Quer dizer, né, que eu olhei, vamos supor que eu estava olhando, mas ele se movimentou para o 4. Quando ele chegou no 4, eu fui olhar para o relógio, estava marcando 10 segundos. Então, ele se movimentou. Lembre-se, estamos estudando o movimento dos corpos. Então, esse é o exemplo mais básico que tem. Um corpo que se move em uma dimensão, sobre uma linha. Ele não pode nem para cima nem para baixo, só pode para a esquerda ou para, no caso aqui, né, para a direita ou para a esquerda. Aí fica invertido aí, mas é direita para o lado positivo e esquerda para o lado negativo. Aí eu tenho a minha posição final inicial. Eu tenho um movimento. Por quê? Porque a posição do corpo mudou com o passar do tempo. Se o meu S final fosse 1 metro ainda, eu diria que essa posição não mudou com o passar do tempo. Ou seja, ele permaneceu parado, ele permaneceu em repouso, que é a palavra que nós utilizamos para objetos que não se movimentaram. Quando ele se move, então eu tenho um movimento. Eu tenho movimento, e aí eu posso atribuir um valor de velocidade para esse movimento. A velocidade é você dividir o quanto que ele variou no espaço, numericamente falando, pelo quanto variou no tempo, também numericamente falando. E para falar de variação, utilizamos uma letra grega chamada delta, que vocês também vêem na matemática, aquele triângulozinho. E colocamos o símbolo do que vem depois que eu quero variar. Por exemplo, nesse caso, é o ΔS, variação do espaço. Tá? Depois vamos também calcular o ΔT, que é a variação do tempo. O ΔS, como o ΔT, é a diferença entre um número e outro, ou seja, é um cálculo de subtração. É muito simples, é subtrair o final pelo inicial. Simbolicamente fica, ΔS é igual a S, que é a posição final, menos a posição inicial, S0. Ah, professor, cheio de símbolos, cheio de S, não tem nenhum número. A reclamação primeira é essa, né? Mas calma, essa é uma simbologia. Vamos usar números, sim. Nesse caso é o 1 e o 4. Só que o 4 vem primeiro. Repare que o S final que vem primeiro na conta. Então, nesse caso, para cálculo de variação do espaço, e aqui eu também posso escrever isso para não ficar jogado aí para vocês depois pensarem. Variação do espaço, do space, né? É isso aqui, ó. Isso aqui é a posição final, isso aqui é a posição inicial. Variação do espaço, ΔS. S final menos S inicial. Nesse caso, ficaria o S final valendo 4 metros, menos o S inicial, que é 1 metro. Quanto que é 4 menos 1? 3. Eu sei que vocês sabem, eu só quero exercitar a interação, porque senão eu vou ficar falando sozinho aqui, tá? Então já foi uma experiência. Que continue assim, né? Tínhamos mais experiências de interação.
3 metros, gente. O que significa isso, professor? Que droga de matéria. É assim mesmo, tá? Paciência. Significa que eu andei 3 comprimentos nesse movimento. Eu variei 3 metros no espaço. Eu estava no espaço 1, eu apareci no espaço 4. Eu variei 3 metros. A minha variação no final foi de 3 metros. Eu não coloquei. E aí, essa variação ainda carrega com ela uma outra informação. Esses 3 metros foram para a direita. Porque se eu fizesse esse cálculo com os números indo para a esquerda, no final eu ia ter um número negativo. Tá? Então, gente, nós dizemos que essa variação ela me traz a informação de que eu andei 3 metros e que foi para a direita ainda por cima. Me traz todas as informações que eu preciso saber acerca do movimento. Porque não bastava eu falar, olha, eu andei 3 metros no espaço unidimensional. Ainda assim, ia faltar informação. Qual a informação? Ora, você foi para a direita ou para a esquerda? Mas até isso eu consigo saber com a continha que eu acabei de fazer. Porque deu positivo. Se deu positivo, obrigatoriamente eu fui para a direita, eu fui para onde os números aumentam. Se eu estivesse no 1 e fosse para o -4, por exemplo, né, na minha conta de variação do espaço, eu ia ter o espaço final, que é -4, menos da conta o 1, daria -5. Ou seja, eu ia andar 5 comprimentos de 1 metro para a esquerda, -5 nesse caso seria isso. Se minha variação fosse -5, a partir do 1, da posição inicial, eu ia parar no -4. Porque se eu andar 5 para a esquerda, eu vou parar no -4. Né, ó, estou no 1. Anda 1 para a esquerda, vou no 0. Anda mais 4 para a esquerda, vou parar no -4. Ou seja, vou andar 5 casas para a esquerda. Tá? Então, se você não entendeu muito bem isso, tranquilo. Não esquenta. Posteriormente, teremos a oportunidade de fazer contas que vai acabar te ajudando a entender melhor. Mas, a princípio, você está observando qual é a fórmula que me dá a variação do espaço e já sabe que essa variação, se for positiva, você vai para a direita, se for negativa, é porque você caminhou para a esquerda. Nesse caso, para facilitar, eu caminhei para a direita para ter um número positivo aí para a gente. Depois a gente vai caminhar para a esquerda também. Tá, beleza, professor. Passou. Não entendi muito bem não, mas confio que você vai me explicar isso depois, que no final vai dar tudo certo. Beleza. Vamos continuar, então, agora calculando a variação do tempo. Né? A simbologia é bem parecida. É o delta, só que agora, em vez de S, T. Então, eu vou calcular agora aqui a variação do tempo. Eu não vou escrever, não, tá? Só vou colocar aqui, porque senão vai ficar confuso aqui do lado. Então, ó, variação do tempo, delta T. Beleza, já calculei quanto que eu variei no espaço. Agora, nesse contexto, quanto que eu variei no tempo? Mesmas simbologias. É o tempo final, simbolizado pela letra T minúsculo, menos o tempo inicial, simbolizado por T0. Tá? O índice 0, só para fazer uma associação com o valor inicial. O 0 é o número que começa nos naturais, então a gente usa o 0 para fazer uma referência ao tempo inicial. Nesse caso, quais são os valores que eu adotei lá? Eu falei que o tempo inicial foi 0 segundos e o tempo final foi 10. Como a conta é o t final menos inicial, vai ficar 10 segundos menos 0 segundos. Quanto que dá? 10. 10 menos 0 dá 10. Ou seja, a variação do espaço, por ter partido do zero, é o espaço. Perdão. A variação do tempo, por ter partido do zero, é o tempo final. É o 10, porque se partir do zero, não tenho que descontar, né? No início lá, eu descontei 1, mas agora não tenho que descontar. Eu iniciei a contagem do tempo exatamente no início do movimento. Não quer dizer que vai ser sempre assim, como eu dei o exemplo da aula. A aula começou 10 horas. Vamos supor que termine meio-dia, vai terminar às 40, calma. Vai terminar às 40, tá calma.
Mas vamos supor que termine meio-dia, para arredondar. Seria tempo T0, que é o tempo inicial, seria 10, e o T sem índice, que é o tempo final, seria 12. Qual é a variação do tempo nesse caso? 12 menos 10, que é o tempo final, menos o tempo inicial. Quanto que dá 12 menos 10? Quanto que dá 12 menos 10? 12 menos 10 dá quanto? Oi? 12 menos 10. 12 menos 10. 2, né? Ou seja, a aula duraria 2 horas. É a variação do tempo para essa aula aqui. Não vai durar 2 horas. Não vai chegar a 2 horas porque não vai ter 12 horas. Vai até 11h40. Vai durar 1 hora e 40 minutos. Nesse caso, é um tempo misto, né? Horas com minutos. A gente tem que converter, para cálculo de subtração, converter esses minutos em hora. Vai ficar 1, alguma coisa. Não 1,40 não, tá, gente? É 1,40 minutos é conto de hora. Aí tem que fazer uma regra de 3 para decidir, porque 1 hora tem 60 minutos. Tá bom? Então, vamos continuar com o exemplo simples para não confundir. Nós temos uma variação do espaço, nós temos uma variação do tempo. Então, eu já consigo calcular a velocidade. Apresento-lhes agora a fórmula da velocidade média. A velocidade média, que eu simbolizo por VM, índice M de média, é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Talvez você já tenha visto isso no 9º ano, antes de estar aí no 1º ano, na aula de ciências. Ou talvez não, depende da escola, se deu tempo de você verem isso em física. Tá? Então, esse é o cálculo da velocidade média. É você dividir o quanto que andou no espaço pelo quanto que passou no tempo. Nesse caso, ficaria aqui. Ficaria 3 metros dividido por 10 segundos. Foi isso que você calculou? Está lá em cima, lá, delta S, delta T. Então, substituindo, comece a se acostumar com substituição de valores no lugar de letras, tá? As letras estão aí para simbolizar. Entram os valores para calcular. Então, nada mais é do que trocar letra por números para poder fazer o cálculo. Se não tiver como trocar todas as letras por números, a gente deixa indicado, não tem como chegar à resposta final, mas dá para você desenvolver alguma coisa ainda, uma coisa em função da outra. Já repararam que está metro em segundo? A resposta vai ser metro por segundo. Normalmente, quando a gente calcula a velocidade no automóvel, no velocímetro, está em quilômetro por hora. A gente tem como converter, mas o normal, os cálculos que nós vamos fazer, até para visualizar melhor, em metro por segundo, porque metro é uma medida que você consegue ver melhor. Metro é uma coisa mais ou menos assim, né? Um metro. São 100 centímetros. E segundo, você consegue também mensurar mentalmente melhor. Então, quando eu falo metro por segundo, você pensa melhor na resposta, como algo que faça sentido para você. Então, esse cálculo aí, 3 dividido por 10, dá 0,3. Dá um número quebrado, dá um número decimal. Porque o de cima é menor que o de baixo. Então, dá 0,3 metros por segundo. É a velocidade desse ponto, essa partícula, desse ponto material que estão exemplificando. O que significa 0,3 metros por segundo? Significa que ele estava aqui e a cada segundo que passou, ele andou mais ou menos 1/3 desse comprimento todo aqui, ó, dessa unidade de comprimento. Porque em 0,3 cabe 3 vezes, mais ou menos, né? 0,3 vezes 3 dá 0,9, dá quase 1. Na verdade, é 0,3
3, que seria 1/3 desse comprimento aqui. É você pegar esse comprimento e dividir em 3 partes. Eu vou ampliar aqui para isso ficar mais claro para vocês. Eu vou descer aqui um pouquinho a reta e vou ampliar. Então, olha só. Nosso ponto material é esse. Ele estava aqui. Esse segmento, vou ampliar mais. No quadro, uma lousa não poderia fazer isso, né? Olha a vantagem da tecnologia aí, ó. Olha que legal. Travou aqui, calma, vamos esperar um pouco. Deu uma trava... Pronto, voltou. Esse comprimento aqui, ó, de uma unidade, né? Esse comprimentozinho aqui, ele pode ser dividido em 3 partes iguais, né? Posso pegar aqui, ó, 3 partes iguais, ó. Cada pedacinho desse tem aproximadamente 0,3 metros. A rigor, tem 0,3333 indefinidamente, né? Mas vamos arredondar para 0,3 metros, tá? 0,3, 0,3, 0,3. Aí ia parar um pouquinho antes aqui. Mas aí vamos arredondar. Da 0,9 é quase 1. Tá? Então, falar que ele andou 0,3 metros por segundo, teve uma velocidade média de 0,3 metros por segundo, significa dizer que a cada segundo que passou, ele andou esse trecho aqui, ó, esse pedacinho aqui. Ó. Então, passou 1 segundo, andei isso. Passou 2 segundos, estava aqui. Passou 3 segundos, estava aqui. De modo que eu só vou chegar lá na posição 4. Calma, Se eu vou chegar na posição 4, quando passarem 10 segundos, que foi a variação do tempo que eu tive no meu cálculo lá. 3 segundos eu estava aqui. Mais 3 segundos eu vou estar mais ou menos aqui. Ou seja, 6 segundos depois, essa partícula, de forma média, estava ali. Depois eu vou explicar por que é média. Mais 3 segundos estava aqui, ou seja, 9 segundos depois, e mais 1 segundo chegou ali. Ou seja, em média, ela andou 0,3 metros por segundo. Não significa que ela ocupou essas posições exatamente nesses tempos que estão aí, mas significa que, na média, ela andou 0,3 metros por segundo. Por quê? Porque os corpos, eles não andam sempre na mesma velocidade. Você costuma ver isso no carro, né? O carro anda, aí tem um quebra-mola, ele para, aí ele passa devagarzinho no quebra-mola, ele acelera, aí pega uma estrada livre, né? Reta, ele vai andar mais rápido. Só que, na média, se ele fosse na mesma velocidade, ele ia andar a partir desse cálculo que eu acabei de fazer. Eu não posso garantir que essa partícula andou numa velocidade constante e ela esteve nessas posições exatamente. Mas, supondo que ela fosse numa velocidade só, ela ocuparia essas posições. Por isso que o nome é velocidade média. É a média das velocidades. É que nem a nota de vocês, né? Antes de entrar na escola aqui no ensino médio, era média. Agora não, agora é somatório. Antigamente assim, você fazia uma prova valendo 10, outra valendo 10, soma e divide por 2. Então, você tirou 4 na primeira e tirou 6 na segunda, sua nota vai ser 5, que é média. Não é nem 4, nem 6. É 5, é média. É 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. Então, quando eu falo velocidade média, essa é a ideia. Estou colocando uma média de velocidade que esse corpo faria se mantesse o mesmo ritmo, a mesma cadência de movimento, coisa que não acontece muito na prática. Por isso que o nome é velocidade média. Tudo bem? Alguma dúvida? Todas? Isso foi uma introdução, tá, gente? Introdução ao estudo de cinemática.
Só que parece nada, nessa introdução, já apresentei para vocês vários conceitos. Referencial, marcação da posição do espaço, marcação da posição do tempo, variação do espaço, cálculo, variação do tempo, cálculo e simbologia, e velocidade média. Então, foram 5 conceitos. A princípio parece fácil, mas é muita informação. E você não aprende isso só olhando falar, só vendo falar. Você aprende isso exercitando também. Então, eu vou colocar aqui um questionário eletrônico que eu fiz há algum tempo, abordando esse tema. Eu posso até depois colocar lá, aproveitar também para colocar lá na plataforma, mas eu vou dar essa colher de chá para vocês. Eu vou pegar um questionário eletrônico antigo aqui, que eu vou utilizar também, e quem assistir essa aula já vai saber a resposta. Tá? Então, deixa eu abrir aqui uma guia nova para encerrar a nossa aula, que já está acabando já. Já vai aparecer para vocês, tá? Eu estou catando aqui no banco de dados. Então, olha só, galera. Apareceu aí, ó. Isso aqui já usei uma oportunidade, tá? Eu vou até colocar de novo isso aqui. Eu posso até mudar algumas coisas, mas eu vou aproveitar isso aqui para falar com vocês sobre essa questão aí. Olha só, nós temos aqui uma questão. Eu costumo já usar questão eletrônica, vou usar de novo. Então, presta atenção. Considerando que o ponteiro que aparece no relógio é o que marca as horas, então, ó, tem um ponteiro aqui e tem um ponteiro aqui. Podemos afirmar que a velocidade média do carro da imagem abaixo é... Aí tem as opções. 5 km por hora, 10 km por hora. Então, a diferença aqui, está em km por hora, não muda muito não, tá? Porque como eu dei aqui o tempo em horas, que eu falei que é o ponteiro das horas, né? Se eu selecionar aqui, fica assim, fica estranho, né? Não fazer isso não. Mas se eu dei aqui o tempo em horas e eu dei a distância, já dei a variação do tempo. Ó, eu reparo que eu não coloquei aqui a posição inicial nem a posição final. Eu coloquei o comprimento do quanto ele andou. Então, eu dei para você já o ΔS. Eu já dei a variação do espaço. Você não precisa calcular, pegar a posição final e subtrair da posição inicial. Já está o ΔS calculado. Mas o tempo eu tenho que calcular, porque o tempo aqui não está o valor do tempo. Está só o relógio marcando o tempo inicial e o tempo final. Então, não sei se vocês sabem ver horas em ponteiro. Quem não sabe ver hora em ponteiro, você arrasa aqui, porque tem que saber. Quanto que marcava aqui e quanto que marca aqui. O tempo inicial, o T0 é quanto aqui, se eu fosse calcular? Quem arrisca? Oi? Eu quero saber qual é a velocidade... já está a marcação aqui, já está a resposta aqui para vocês, né? Já apareceu a resposta ali, não apareceu? Não era para aparecer, né? Deixa eu voltar aqui. Porque quando eu cliquei em cima, apareceu.
Aqui, ó, deixar assim, ó. Assim não aparece. Já apareceu, mas tudo bem. Vamos usar como teste aqui. Galera, para saber a resposta, eu tenho que calcular. Ele pede o quê? Na física é o seguinte: todo vai seguir uma cartilha até o terceiro ano. Todo exercício que envolver conta, você tem que primeiro grifar a pergunta da questão. O que que perguntou? O que que se pede? Uma cartilhazinha que você vai seguir que você nunca pode até errar no final, mas você vai ter por onde começar a questão pelo menos. O que que perguntou aqui? A velocidade média, é o que é cobrado. Toda questão vai ter uma cobrança. O que que ele vai pedir? Normalmente é um cálculo de alguma coisa. Então você vai ali e já grifa aquilo ali. A pergunta é a velocidade média, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, eu vou agora fazer o seguinte, vou fazer um print aqui dessa tela, que eu vou jogar isso aqui lá na lousa. Vou fazer um print aqui para poder escrever, senão vocês vão ficar só ouvindo eu falar, não vai entender nada. Deixa eu mudar aqui. Cadê a matéria? E não fazer matéria. Aqui, ó. Olha só, como é que você faz? Você chega aqui com a sua caneta e você já vê a pergunta. Cadê a pergunta? Ó, considerando que o ponteiro que aparece no relógio é o que marca as horas, podemos afirmar que a velocidade média do carro na imagem abaixo é. A pergunta não está muito clara, então você sublinha, ó, ele quer a velocidade média. Ó. É isso aqui que ele quer. Ó. Você faz assim, ó. A pergunta é essa. Ele quer. Aí você simboliza, ele quer isso aqui, ó. Símbolo de velocidade média é isso aqui, ó. É isso que ele quer. Beleza? Beleza. Se você sabe a fórmula do que ele quer, eu acabei de aprender hoje, é o ΔS pelo ΔT. É a variação do espaço dividida pela variação do tempo. Então você escreve, tá? Já que é isso que está perguntando, você tem que responder, escreve a fórmula. Deixa escrito aí, ó. Porque de qualquer forma vai ter que decorar isso aí. Então você vai lá na apostila e vê qual é a fórmula e escreve ela. É exercício para você aprender. Você não sabe ainda, você tem que aprender. Você vai aprender escrevendo. Bom, já identifiquei a pergunta, já sei a fórmula da resposta. Agora tem que identificar no enunciado os valores dos elementos que eu preciso para responder a pergunta, que é o ΔS e o ΔT. O ΔS está onde? Está aqui, ó. ΔS está aqui, ó. É a variação do espaço, já foi dado de graça. Tem que calcular. Tá? Então, posso trocar o ΔS por 45 quilômetros. E embaixo, eu tenho que saber o ΔT. O ΔT está ali para calcular, eu tenho que saber a fórmula dele. Então, eu escrevo ela. É o tempo final menos o tempo inicial. Agora, quem é o tempo final e quem é o tempo inicial? Eu tenho que procurar no enunciado. Aí eu tenho que olhar o relógio. Marca quanto? No tempo final. Marca a conta aqui. Aqui é o final, aqui é o inicial. Marca a conta aqui em horas. Se é o ponteiro das horas. Marca a conta aqui. Quem arrisca? Quem arrisca? Qual é a hora aqui, gente? Ó, eu tenho como se fosse meia-noite. Meia-noite? E o outro como se fosse 3. Né? Ah, tá. Pode ser meio-dia, mas pode ser meia-noite, tá? Não importa, tanto faz. Se for meia-noite, então é o seguinte, ó. Se for, eu vou fazer os dois cálculos. Se for meia-noite, aqui é 0 horas, certo? Certo? Ou não? Sim. E aqui é 3 horas da manhã, não é isso?
Então, é 3 horas menos 0 horas. Quanto que dá? 3. Passou 3 horas. Então, aqui fica 3, ó. Por isso que é quilômetro por hora, ó. Quilômetro por hora. Quanto que dá? Que é a resposta que a gente tinha visto lá, que é a correta, né? Aquele lá estava marcado que é a correta, porque quando vocês fazem essa conta e me enviam, o programa mesmo já me diz que você acertou ou errou. Né? Eu coloco lá qual é a resposta certa, aí até na correção facilita aqui, que já fica a sua nota. Aí, se quiser depois conferir com calma o que você marcou, a gente consegue também naquela tabelinha lá que eu mostrei para vocês. Mas é isso, não tem mistério. Tá? Agora, a dificuldade está em saber em ver a hora do ponteiro aí, hein, que eu percebi. Agora, eu falei para vocês que ia fazer o cálculo de outro jeito. Eu vou considerar agora que é meio-dia aqui, ó, ao invés de ser meia-noite. Então, aqui seria 12. E se aqui for 12, quanto que vai ser aqui? 3 da tarde é quanto, na verdade? É 15, gente. Não é 15 horas? 3 da tarde? Então, aí, quando eu fosse calcular a variação do tempo, ia ser 15 menos 12, ia dar 3 do mesmo jeito. Tudo bem? Tranquilo? E aí, gente, difícil? Tem dificuldade com isso aí porque não gosta de matemática. Só que até agora, só fizemos conta de subtração, que é algo que vocês sabem. Às vezes só está um pouco enferrujado, às vezes, né? Porque hoje em dia com a tecnologia, a gente faz tudo na calculadora. Não tem mais esse negócio de ficar fazendo conta no papel. Mas é a oportunidade de vocês lembrarem. Até um pouco enferrujado, mas subtração, você forçar um pouquinho, você lembra. E divisão. A divisão, às vezes, até é mais difícil um pouco. Também é questão de estar enferrujado. Às vezes você está enferrujado. Você faz umas 3 continhas de dividir e você vai lembrar como é que faz. Tá? O 15 por 3, o 45 por 3, eu não fiz no papel aqui, né? Alguém fez aí e eu só aproveitei que já falaram aí. Mas se você for fazer no papel, você também consegue lembrar disso aí, né? Vai lá, levar a tabuada de 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. Aí vai somando 3. Aí você vai descobrir quanto que é 3 vezes 5. 15. Ah, beleza. Então ali é 3. Ali é. Não, aí você. Calma, vamos lá. Já que eu me enrolei aqui, já que eu me embananei para explicar, vamos lá. Tem aqui, ó. 45 dividido por 3. Você desce o 4. Desce o 4 que ele é maior que 3. Você divide só o 4. Aí na tabuada de 3, você sabe que 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. Esse 4 aqui eu tenho que procurar nessa coluna aqui, ó. Eu não achei ele, eu tenho que pegar o número que é menor que ele. Eu não posso pegar o 6, tenho que pegar o 3. Aí quando eu descubro ele aqui, eu tenho que olhar para cá agora. É esse número que eu coloco aqui. 1. Porque 3 vezes 1 é 3. Aí, ó, 3. Para chegar a 4, 1. Ó, tô colocando igual eu ensino meus filhos de 10 anos aqui, hein? Aí você baixa o 5. Aí agora eu vou dividir o 15, né? Ficou 1 é menor que 3, não dá para dividir. Abaixo o 5. Agora o 15 está onde aqui na tabuada? Vamos fazer mais. O próximo que vem aqui é 6 mais 3, é 9. O próximo que vem aqui é 9 mais 3, é 12. O próximo que vem aqui é 12 mais 3, é 15. Achei o 15, ó. Achei o 15. Então eu pego esse número aqui, ó, que é o 5. Aí 5 vezes 3, 15. Para chegar a 15, nada, fecha a conta. Só que, na verdade, você pega o 15 e subtrai, né? Aí dá 0, fecha a conta. Tá, eu coloquei assim subtraindo porque a gente nem faz assim, né? Vocês estão com uma idadezinha maneira já.
É mental essa conta aqui. Abaixo 4. Então, aqui é 1, porque 1 vezes 3, 3. Para chegar a 4, 1. Abaixo 5. Então, aqui é 5, porque 5 vezes 3, 15. Para chegar a 15, 0. Eu espero que vocês tenham lembrado disso, hein, galera. Quem não lembrou, lê, depois veja o vídeo aí de novo, que vai ficar disponível para vocês. Beleza? Tranquilo, gente? Vamos ver mais uma aqui antes de terminar, então, a aula. Tá acabando já, tá? Vai até 11h40, são 11h26. Vamos ver mais umazinha aqui para terminar a aula. Eu vou... Cadê o Mitch? Me perdi. Calma aí que eu vou achar o Mitch. De casa aí, alguém que tá com uma dúvida aí? Quem tá em casa aí? Pode colocar no chat também, tá? Que eu leio. Às vezes tá com vergonha, não tem problema não. Vou apresentar aqui. Apresentar aqui, ali, calma aí. Deixa eu voltar aqui. É tanta aba aberta que eu não tenho que pensar para não fazer besteira, senão eu acabo fechando a ligação. Pronto, voltei para a tela do... Aparecer aí, tela da atividade, tá? Vou descer aqui um pouquinho. Eu vou ver um que tem a animação aqui, esse aqui. Esse aqui é legal. Então, vamos lá. Tartaruga ligeirinha. Deixa eu aumentar aqui. A tartaruga ligeirinha... Vou aumentar mais, calma aí. A tartaruga ligeirinha, mantendo sua velocidade, estará na posição 1 metro em... Aí tem aqui os tempos, ó. Tá? Tem os tempos. Então, olha lá. Repara na animação. Em 0 segundos, ela estava na posição 0 centímetros. Em 1 segundo, na posição 10 centímetros. Em 2 segundos, na posição 20 centímetros. Eu não preciso ficar calculando, elaborando fórmula para perceber que ela está andando 10 centímetros por segundo. Eu preciso de fórmula para ver isso, gente. Eu preciso de fórmula para ver que ela está andando 10 centímetros por segundo? Não, né? Ó, passou 1 segundo, andou 10. Aí 2 segundos, ou seja, passou mais 1 segundo daqui para cá, estava na posição 20, ou seja, andou mais 10. Como que eu sei que daqui para cá andou 10? É a variação do espaço. 20 menos 10 dá 10. 30 menos 20 dá 10. 40 menos 30 dá 10. Ela está sempre andando 10 centímetros toda vez que passa 1 segundo, porque aqui a variação do tempo, ó, 1 menos 0 dá 1, 2 menos 1 dá 1, 3 menos 2 dá 1. Está sempre andando 10 centímetros a cada segundo que passa. E aqui em cima também aparece a velocidade dela, ó, 10 centímetros por segundo. Ó. Então, está tudo na informação, na animação, tem várias informações. Beleza, gente? Terminou a aula. Eu vou colocar a atividade aí lá para vocês fazerem, continuar pensando. A resposta está em número misto, ou seja, minuto e segundos. Ou tem a opção que está só segundos, tem a opção que está só minuto. Pense com calma no que eu falei, revejam o vídeo se precisar, e eu estarei à disposição de vocês pelos comentários na plataforma. Então, se você tiver alguma dúvida, você deixa um comentário aí e até mais, tá bom, gente? Valeu. Tchau. Deixa eu ver aqui o chat. Agora que eu vou ler, que eu tô vendo aqui, ó. Beleza, tá falando de outra coisa aí, né, gente? Alguma dúvida aí que tá em casa aí? Sobre a minha matéria?
No início do vídeo, eu explico a minha nota, tá? Se alguém tiver dúvida sobre a minha nota, depois eu vou colocar na plataforma essa gravação, vê lá no início do vídeo que eu explico a nota de vocês. Obrigado, Melissa. Obrigado aí pelo apoio moral. Às vezes eu me sinto assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu pergunto uma coisa, a galera não responde, eu fico, nossa. Valeu, gente. Eu vou estar encerrando então, tá? Obrigado aí pela. Não, eu sei, eu entendo a questão da vergonha, mas eu estou falando do pessoal que está em sala. Né? Quem está em casa eu sei que não quer se expor, nem a câmera liga. Mas obrigado aí pelo apoio, né? Porque vocês estão me apoiando, estando aqui presentes. E espero que tenha sido produtivo. Tá combinado então, vou colocar depois lá, hoje ou amanhã no máximo, mais tardar amanhã, vou colocar atividade relacionada a essa aula. Inclusive, vou colocar essas atividades que eu coloquei lá, tá? Para vocês fazerem. Qualquer dúvida, estou à disposição, bota no comentário. Se não responder no dia seguinte, uma hora eu vou responder, porque uma hora eu vou olhar. Eu olho, tá, gente? Porque às vezes eu demoro, mas é porque eu não olhei. Se eu olhar, eu vou responder, tá? Paro para olhar uma hora, alguém me perguntou um negócio aqui. Aí eu respondo na hora. Pode ser que eu demore, mas eu respondo. Se for um negócio muito urgente, tem que ter contato lá pelo WhatsApp com a direção, que eles me passam o WhatsApp, que eu vejo melhor. Eu não costumo disponibilizar o WhatsApp, não, porque eu sou um monte de gente mandando WhatsApp e ia ficar doido. Não consigo nem pensar nas aulas de vocês. Vou estar encerrando a gravação. Obrigado aí mais uma vez. E até mais. Manda um beijo para a Melissa. Tchau, tchau. Manda um beijo para a Melissa. Vai, Melissa, mandaram um beijo para você aí. Você pode mandar, não precisa eu mandar. Ela tá vendo você. Ela tá online te vendo. Ah, foi embora. Tchau, professor. Tchau.